Olá, queridos telespectadores e ouvintes. Esse é o nosso segundo episódio da Rádio Solar. Nós escolhemos um tema que chega muito nos consultórios e vamos apresentá-lo aqui num bate-papo agradável e descontraído. Hoje a gente vai falar sobre burnout, sobre estresse e sobre os efeitos que acarretam não só nas profissões de cuidado, como também nas funções de cuidado e o que ocasionalmente também repercute, levando em vista aí os papéis de gênero. É um tema complexo, são temas complexos, mas o intuito aqui é abordar da forma mais leve, breve e propiciar boas discussões para além desse espaço. Um grande abraço e sejam bem-vindos, convidados a participar. E aí? É como sessão de terapia, né? A pessoa apresenta o tema, a gente nunca sabe onde vai dar, né? Exatamente. Né? Isso que é bacana dessa ideia, né? Desse programa. Acho que essa é uma das coisas que eu acho que é a coisa que eu mais curto da gente aqui. E nós três vamos sem medo, né? Assim, Mas então, assim, eu acho que a gente podia começar pela aquela ideia. São duas palavras em inglês, né? Stress e burnout. Duas palavras em inglês que viraram vocabulário. Talvez no mundo todo, não sei dizer, mas no Brasil, com certeza, né? A gente usa essas duas palavras correntemente, ultimamente, né? Muito. Uhum. Sim. E é interessante isso, né? Que sejam duas palavras em inglês. Vocês sabem, eu tenho eu gosto de palavras, né? E eu fiz até uma coisinha a mais, e a gente se conversou antes de gravar o programa, mas além de ir para os dicionários, que eu fui ver, assim, os significados e tal, eu descobri algumas coisinhas que talvez seja bom para a gente começar a aquecer aqui, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu descobri que a palavra estresse, no inglês, tem uma origem latina. O inglês é essa coisa, né? É uma língua fascinante, como a nossa também, todas as demais, mas ela tem um fascínio especial porque ela mistura o germânico, o saxão, o latim, né? E vem de um termo latino chamado stringere, eu não sei como se pronuncia isso em latim, stringere, que significa apertar ou comprimir, stress. E ao longo do tempo, a palavra evoluiu para um francês antigo chamado distress, e para o inglês que passou a ser distress, que é sofrimento. A origem da palavra estresse vem dessa origem, mas navegou ali, talvez pelo francês arcaico. É até curioso, porque lá no Palácio de Westminster tem inscrições no lado de fora, assim, aquele templo britânico, que são em francês arcaico. Olha que coisa, porque a gente pensa, nossa, tem uma rivalidade enorme entre a França e a Inglaterra, notável, né, prosaica, assim, uma rivalidade incrível, mas é em francês arcaico. Então, é distress. E foi simplificada para stress, que adquiriu esse sentido de pressão física, e depois, posteriormente, de pressão emocional ou mental. Então, o stress era como se fosse assim, ó, você pode estressar uma sílaba na palavra, mas você também pode estressar um animal subindo uma ladeira com a carga, né? Ou estressar uma peça de um equipamento. E a outra que eu fui ver também, burn, né, que tem origem no inglês antigo, né, que é burn, eu não vou falar aqui, porque aí já acho que é mais difícil para mim também, do proto-indo-europeu, então, que vem desde a origem da palavra queimar, né, queimar, né? O burn, ou estar queimando, né, burning, né, e então tem essa ideia do burn como uma ideia que não é da gradação do stress, que tem uma gradação de força de apertar mais ou menos, mas o burn é o queimado, e o burnout é o que já torrou, né? E aí entrou
talvez para descrever algo que colapsou, né? E aí depois foi adquirido inclusive como uma síndrome, né? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, uma síndrome profissional, na nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, está como uma síndrome profissional, que é uma síndrome ocupacional, para ser mais preciso. Então, acho que a gente, começando por aí, é interessante, porque a gente coloca os termos e vai explorar o que eu acho que é mais rico, né? Que é a experiência psicoterápica, o que a gente observa na nossa sociedade veloz e dessas ideias de esgotamento e estresse, né? Sim. Acho que começando bem, né? Como foi puxado primeiro o estresse, acho que falar primeiro sobre o estresse pode ser interessante também, até para poder falar de burnout, né? E a gente está falando de um contexto em que já é meio que costurado na sociedade, né, essa expectativa de um estresse, né, então você não vê mais uma distinção muito clara em nenhuma etapa da vida do indivíduo onde ele não estará submetido a algum nível de estresse, né, então as crianças também já apresentam um alto grau de estresse, muitas vezes uma multiplicidade de tarefas a desempenhar, claro que moderada, vamos colocar, né, com uma moderada distinção, já que são outros níveis de responsabilidade, mas você tem hoje, né, muitas crianças que, além de iniciar a parte educacional, muitas vezes precisam entrar em outras tarefas para além, né, da escola em si, então, entra em aula de música, entra em esporte, vai acumulando uma multiplicidade de atividades que, evidentemente, vão trazendo também um certo estresse acumulativo com o tempo, mas isso está mais pulverizado, né? É claro que levando em consideração a entrada no mercado de trabalho, que é algo que a gente pode colocar, inclusive, como traumático para o indivíduo, não à toa, muitos dos quadros, né, de psicopatologia, psicopatológicos em si, muitos estão nessa fase de entrada, né, da saída da adolescência, início da fase adulta, e tem uma relação com esse aumento das responsabilidades também. Então, como você colocou muito bem, né, a origem da palavra que já fala de uma carga, um aumento da carga, isso está costurado socialmente, né, e aí daquele que não, de certa forma, participar desse pacto social, né, de ir lá, de trabalhar, de adquirir uma função que é, claro, parte crucial também do propósito de um indivíduo, do sentido da vida, que a gente acaba muitas vezes nesse processo de formação, né, de pessoa, mas que a forma como isso muitas vezes está posta socialmente também pode extrapolar, né, aquilo que é humano, né? Então, só a título de brincadeira, é uma brincadeira um pouco séria, mas tem um comentário interessante que fala que só se a gente só fosse aplicar, né, as recomendações médicas para cada órgão do corpo, a gente passaria 25 horas cuidando do corpo. Então, se somente nessa parte, né, nessa dimensão da vida já tem tanta coisa para dar conta, imagine na vida com todas essas outras áreas também. Muito bom, muito interessante. Tati, Zé, antes da gente gravar, eu me lembro que foi você, Zé, que falou assim, cara, estresse, eu abri e falei dessa coisa da gradação, me lembrando desse seu comentário, né? Que você tem, como você falou, não foi tão simples assim, mas assim, como se tivesse um estresse bom e um ruim, Sim. né, nas pontas, né? E algo que é saudável no meio, né? Quer dizer, uma vida sem exigências, sem solicitações, sem encargos, não é uma vida saudável tampouco. Uhum. Sim. Você podia desenvolver um pouquinho mais isso aí, você e a Tati, né? Acho que seria interessante. Sim. A gente pode dividir, né, de certa maneira, essas duas direções do estresse positivo e estresse negativo. É uma ativação, né, como uma vela acesa. E com o estresse positivo, a gente está num dinamismo importante para elevação das forças, da criatividade, da superação de dificuldades, do próprio prazer, né, de mover as coisas e ser estimulado e ser desafiado. Mas o estresse negativo é quando aquilo começa a ficar doloroso, desconfortável demais, né?
É claro que se eu fizer, por exemplo, uma comparação com a musculação, né, a gente precisa trazer um pouco de dor para que o músculo possa se desenvolver, mas tem um ponto que a pessoa começa a se lesionar e machucar. Então, o estresse negativo já não está mais havendo um desenvolvimento saudável daquele indivíduo, ele está começando a se machucar. E aí, com a sucessão de atividades diárias e o fazer tudo ao mesmo tempo agora, isso acaba trazendo esse estresse negativo, esse machucado. E muitas pessoas não sabem como sair dessa roda, porque consideram tantas coisas importantes, e no bom sentido tem fome de tantas coisas, e num sentido não tão bom, acham que devem fazer tantas coisas para agradar, para pertencer, para serem aceitos, até mesmo queridos, queridas, amados, amadas. Então acaba sendo uma corrida, não só competitiva, mas às vezes desesperada, né? Até por amor mesmo, por atenção, né? A pessoa tem que estar profissionalmente muito bem, pensando na média, né, da população, do que é ensinado, né, como o José colocou, dos preceitos da saúde, mas não só da saúde, mas do desenvolvimento pessoal. A pessoa precisa ter uma profissão e ser bom no que faz, cuidar da aparência, se desenvolver, estudar, cuidar bem da casa, ainda é bom que viaje, é bom que faça coisas diferentes, tenha amigos, pertença a muitas coisas. Então, tudo isso é maravilhoso, mas tudo junto, ao mesmo tempo, pode dar uma indigestão e uma sensação de que não está mais sentindo o sabor das coisas, né? No consultório, a gente chega muito isso, embora chegam também as sensações de desorientação, no sentido de que essas muitas coisas nem sempre são escolhidas porque o indivíduo deseja aquilo, mas porque ele acha, ou ela acha, que tem que ter aquilo. Então, acaba sendo também eu vou chamar de parafernália, mas não é desprezando as coisas, as atividades em si, mas pensando que também tem muitas coisas que não são realmente necessárias, ou que às vezes nem tem a ver com o indivíduo. Né? Não é só a sociedade que faz isso comigo, é o que eu não estou escolhendo direito, ou o que eu não estou escolhendo em ressonância comigo mesmo, que está fazendo eu me perder no meio de tantas coisas. Eu me lembro que nessas pesquisas, sei lá, uma busquinha ali no dicionário, eu me lembro que a primeira vez que a gente conversou, Tati, eu me surpreendi, porque nos dicionários, são dicionários reduzidos, mas são bons, Collins, Cobilt e um Oxford. São dicionários menores, mas não são aqueles espetaculares que tem realmente tudo. Não tinha a palavra burnout junto. E aí a gente ficou, eu e a Tati, assim, será que... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, está mais ou menos em pauta, veja se vocês concordam, porque é uma impressão, tá? Não tenho certeza. Está mais ou menos em pauta que essas são, digamos assim, são fenômenos de saúde mental muito contemporâneos, e que antes talvez não fosse assim. É mais ou menos isso, tá? Então, está piorando. Então, as pessoas estão mais estressadas e colapsando. Tem mais burnout, antes não tinha, ou tinha outro nome. São questões muito complexas a gente saber, né? Mas, eu fiquei com isso na cabeça, eu pensei, pô, mas o que mudou tanto assim, né? Porque antes as pessoas chamavam talvez de colapso ou esgotamento. Sim, um colapso nervoso, né? Agora, uma coisa que me ocorreu e que parece que é recente, e tem muito a ver com isso que o Zé falou, né? As crianças hoje, pelo menos no Brasil, têm inglês, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, trabalho o dia inteiro. Em outros países que eu tenho pouca notícia, assim, não é assim, tá? Mas uma coisa é certa, que é nova, é que é muito recente o fato de que jovens, principalmente, fazem 4 coisas ao mesmo tempo. Isso e não era mesmo, assim, porque nem existiam recursos para isso. Então, o garoto, não, isso que eu vou falar não é uma caricatura, é muito comum. O cara está lendo, digamos, a lição de casa, com o fone, tem uma tela aberta no computador e chega mensagens do grupo de amigos pelo WhatsApp, ao mesmo tempo. E nós sabemos, não precisa ser nenhum cientista ou psicólogo especialista para saber, nós sabemos que a mente humana não é capaz de concentrar em 4 coisas ao mesmo tempo. É
impossível, não é uma tarefa possível para o nosso equipamento, né? Emocional, e nosso equipamento é altamente complexo, ele não é simplesmente um decifrador de mensagens que é uma a cada hora, não, é um conjunto de coisas emocionais, afetivas, cognitivas, tudo ao mesmo tempo, mas esse conjunto não é capaz de fazer 4 coisas ao mesmo tempo, ponto, não tem discussão. Então, veja, a gente poderia dizer, não, as pessoas fazem as coisas sem foco, mas fazer algo sem foco durante muito tempo, certamente você está deixando escapar o principal. O principal é o prioritário, digamos, o principal do dia, o principal do momento, né? Sei lá, você está pilotando um fogão, é uma das coisas principais, cuidado para não se queimar, ou não esquecer o fogão aceso, né? Então, esses principais, com certeza, estão misturados com a falta de foco geral. Eu não sei se eu me estendi muito, mas isso é algo que eu fiquei pensando depois da nossa conversa, de por que é novo? Isso eu tenho certeza que é novo. Isso não existia, simplesmente. Sim. Não existia, né? Será que isso também, não sei se tem muitos estudos, devem ter muitos estudos, eu não os conheço, isso também não está gerando uma espécie de sobrecarga que vai se desdobrar em algo mental e que acende uma luzinha lá de que tem alguma coisa errada? Enfim, é uma viagem aqui, mas isso é realmente novo, né? A gente está falando de um contexto onde o número de estímulos, né, são nunca antes visto na história da humanidade. Então você tem, muitas vezes, basta em um aparelho celular você tem uma quantidade de estímulo absurda, né? Então você está muitas vezes trabalhando enquanto você está ali no celular e uma outra coisa, em paralelo, evidentemente que tem uma sobrecarga aí até dos seus sentidos mesmo, né? Se a gente já fala que tem algo bem interessante que muitas vezes você vai ver que a gente vê acontecer, que você está dirigindo e de repente você está meio perdido, você precisa se localizar, você abaixa o som no carro, se tiver, né, com o som ligado. Isso tem uma função, né, que é diminuir a quantidade de estímulo para que você possa ter mais espaço para recrutar outras funções, melhorar outras funções, e aí sim você se posicionar ali. Então, como você citou bem, né, um jovem ou um adulto mesmo, né, que esteja fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, ainda que ele tenha uma capacidade de concentração, vamos dizer, fora de série, e com os 4 estímulos ele consiga focar naquele objeto, isso não exclui o fato de que aqueles outros estímulos estão acontecendo. O auditivo está ali, o sensorial está ali. Se alguma pessoa estiver passando, ele também está captando. Então ele pode até não estar tão consciente do que está acontecendo, mas ele está sendo, de certa forma, sobrecarregado, afetado por aquilo. Então o sistema nervoso ele não relaxa de fato, né? E nesse sentido a gente tem aí algo que vai numa direção, vamos dizer assim, histórica da humanidade, que é esses momentos de pausa. Porque mesmo pensando na Revolução Industrial, né, onde havia uma carga de trabalho muito grande, mudou o tipo de trabalho, mas ainda temos uma carga de trabalho muito grande, mas não que se compare, ainda assim havia menos estímulo do que a gente observa hoje, né? Então, muitas vezes era uma tarefa ali que demandava muito fisicamente, mas os outros sentidos, ainda assim, havia uma certa preservação desses outros sentidos, ou naqueles momentos você parava para comer, você estava comendo. Você não estava comendo, assistindo um vídeo, escutando uma música e lendo um livro paralelamente, né? Era uma coisa, um momento para cada coisa. Essa sobrecarga me fez pensar numa sensação que está aumentando, a gente está ouvindo mais na clínica, são pessoas muito irritadas ao longo do dia. Acho que isso se expressa em vários sentidos, né? Brigas de trânsito, brigas em lojas, brigas em família, isso que José colocou agora. Essa simultaneidade vai estressando o sistema nervoso, e aí começam as brigas, e aí um vai estressando o outro, coletivamente, ainda mais. Muito, muito interessante. Isso me fez recordar um texto que eu li há muitos, muitos anos, mais de 20 certamente, que era o seguinte, era um americano, tá? Ele falava o seguinte, que nós entramos numa era em que, durante a vigília, durante o nosso dia, nós somos estimulados repetidamente a tomar decisões mais rápidas, mas não são grandes decisões, tá?
por conta disso mesmo que a gente está falando, né? Então, você está ali, responde a mensagem, né? Então, você tem interrupções e interveniências o tempo inteiro. Então, ele dizia o seguinte no texto, olha que interessante, no trabalho em que é solicitado uma tarefa intelectual que, por natureza, demanda mais tempo, digamos, uma tarefa que você não consegue fazer com menos de 1 ou 2 horas concentrado, escrever uma pauta, por exemplo, um texto que é de uma folha, digamos. Se você está sendo interrompido todo o tempo, a qualidade desse trabalho e, eventualmente, até a própria consecução dele serão impedidas, né? Agora, imagine a viagem que eu fiz aqui, exatamente com esses estímulos que vocês trouxeram, e o José pegou isso no fio, assim. Você não tem tempo de concentração para reflexão. E nós sabemos que, eu vou chamar dessa forma, que resoluções emocionais, ou resoluções de interrelacionamentos pessoais, por exemplo, de pensar, será que eu fiz certo? Poxa, eu fiquei magoado. Resoluções afetivas, emocionais, elas demandam também, elas são dessa mesma natureza, essa mesma argila, em que precisa de reflexão. É o mesmo material de escrever um artigo, uma resenha, algo assim mais sofisticado, ou fazer um projeto, um planejamento para a sua equipe. E isso está sendo o tempo inteiro, eu vou usar a palavra de propósito, estressado, né? Esse trabalho causa aflição, porque você não consegue ter esse tempo, que é, de novo, um planejamento para a sua equipe, é escrever uma resenha e também fazer as suas resoluções emocionais, afetivas, consigo mesmo e com os outros. É uma reflexão aqui que me ocorreu. Isso é novo, né? Mais ou menos novo, né? E é bem precioso, pensando também nessa perspectiva de que, quando a gente para nesse lugar, né, da reflexão, a própria reflexão hoje em dia ela está sendo invadida também pelo fazer, né, pela demanda do fazer. Você trouxe de tomar decisões muito rápidas. Então, para algumas pessoas, aquele tempo de parada para refletir sobre algo se apresenta como uma perda de tempo, né? Então, isso, você não tem um momento de fato em que esse tempo ele seja disponível para refletir. Ele está sempre disponível à disposição de um fazer ou de uma tomada de decisão, que aí é um perigo, né? Tomadas de decisões que não tem uma reflexão por trás, ou que é em base, né? Então, de fato, é um nível de estresse que ele é aí já incomensurável em termos sociais, né? E o impacto disso a médio e longo prazo é significativo. E a gente volta, né? Voltando na colocação que você fez, logo no iniciozinho, sobre esses estresses positivos e negativos, a gente volta para aquele tema, que o estresse ele inflama o corpo. E originalmente, para além de, né, inflamar, ele ativa uma série de respostas fisiológicas que não só preparam o corpo para o enfrentamento e lidar com aquela carga que se apresenta, mas também no combate de infecção, de doença, de invasores. Então, é uma inflamação, é um queimar, de certa forma, para que você consiga mais eficiência para lidar com uma determinada situação que se apresenta ali como um desafio. Agora, você tem aí níveis, né? Então, um estresse mais baixo, um intermediário ou um grave, tem tempos que é possível, que são possíveis de ser mantidos, né? Então, um estresse de alto nível de intensidade por um tempo muito prolongado vai ter uma repercussão de um adoecimento muito rápido. O intermediário, ele é até mais sustentável, né? Só que, eventualmente, esse corpo está ali, está queimando, né? Está pegando fogo. Eventualmente, isso vai também trazer repercussões, né? Então a gente volta também para esses momentos em que não tem mais essa oscilação, essa curva, esse pico e esse vale. É o pico o tempo todo. Isso me lembra uma pessoa que eu conheci que era, porque não está mais aqui entre nós, cuidava do corpo, fazendo tudo o que existe de mais correto e atual, super disciplinada, alimentação super cuidada, mas um nível de estresse altíssimo para ir para a academia, comer os alimentos corretos, fazer as coisas corretas, meditar na hora certa, fazer isso, fazer aquilo, e ela ficava extremamente estressada, ela teve um problema de saúde sério, e uma parte desse problema foi ativado por um estresse negativo, né?
Então, acaba sendo um contrassenso, né? A pessoa está fazendo tudo de bom, mas no nível de desconforto interno e de pressão que acaba piorando a situação. Mas como se fosse algo obsessivo, maníaco, né? Como se fosse mais uma tarefa, né? Fazer as coisas corretas como se fosse uma tarefa a cumprir numa programação, né? Não parece isso? Sim, parece. Eu me lembrei de uma coisa, Zé, estou lhe interrompendo? De forma alguma. Me ocorreu uma outra coisa, sabe, assim, que eu fiquei buscando essas coisas, o que é que hoje tem e que antes não tinha, né, no dia a dia das pessoas. E eu me lembrei de um conceito super bacana da comunicação, super simples, tá? Que é a comunicação síncrona e assíncrona. Né? Então, essa, por exemplo, aqui a gente está numa comunicação síncrona, né? Nós estamos realmente, ao mesmo tempo, conversando aqui em cidades distintas. O telefone é algo muito mais antigo, do século XIX, que é uma comunicação síncrona. A comunicação humana, digamos, nativa, natural, ela é inteiramente síncrona, né? As pessoas conversando uma com a outra, né? Mas a comunicação assíncrona existe há milênios, que é escrever algo para uma outra pessoa. Ela vai levar um tempo, a pessoa vai se comunicar com você em outro tempo. O que é uma invenção contemporânea? Já tem algum tempo, mas que agora caiu na mão do povo, de todos nós. É a comunicação assíncrona de alta sincronia. Deixa eu explicar melhor. WhatsApp. Se você não olhar agora, ela continuará assíncrona lá te esperando. Mas as pessoas usam a comunicação no WhatsApp como se fosse síncrona, né? Entende? Então, quer dizer, mesmo o aparato tecnológico que nós hoje temos, que serve em grande medida para lhe dar tempo para você organizar a sua programação, digamos assim, agora eu não quero ver nada, gente, porque eu quero escrever minha resenha semanal. Eu estou falando isso porque eu escrevo uma resenhazinha semanal. E eu realmente me isolo durante algumas horas, assim. Mas eu posso deixar lá, mas o que é curioso é que eu estou falando da juventude, mas os adultos estão nessa também. Fica o dia inteiro pendurado, como se diz na Bahia, né? Pendurado no telefone em comunicações que são feitas para ser assíncronas, mas usando ela de forma sincrônica, entende? Assim, então, isso também é uma coisa nova, porque na minha infância não existia isso, ou você descia do prédio para conversar com os amigos lá embaixo, tinha um telefone que era caro, os pais não deixavam pegar, algumas tinham até cadeado no disco. Muito engraçado isso da classe média, né? Tem um cadeado, só a mãe abrindo o telefone. Ou a televisão, jornais que eram comunicações assíncronas por natureza, né? Quer dizer, a televisão não é síncrona, mas as outras, bom, enfim, já falei. É isso, né? Não existia esse negócio, né? E isso intensifica esse estresse de hoje em dia, tudo ao mesmo tempo, tudo, né? A pessoa está dirigindo, está respondendo um negócio, e é uma coisa. Isso deve ter algum efeito, não é possível, né? Isso na vida cotidiana, e de novo, né? Com digamos, a redução drástica, ou até mesmo a anulação, que foi o que o Zé falou, perda de tempo, do tempo de reflexão. O tempo natural de reflexão do dia, que você está andando e pensando, tomando um banho e pensando, né? Sim. Que coisa, é impressionante, isso eu não tinha me dado conta antes dessa conversa de hoje aqui com vocês, de como isso é tão presente nas nossas vidas. Talvez a gente possa fazer uma ponte entre essa falta de reflexão, e talvez muitas pessoas não estejam percebendo que não estão fazendo mais, com a quantidade de brigas, discussões, estresse, a quantidade de desentendimento nas famílias, nos casais, nos grupos, no trabalho é muito alta. Parece que a qualidade de comunicação, ela, em média, né? Claro que não dá para generalizar nunca, mas ela está baixa qualidade. Né? Uma das coisas que mais chegam no consultório são as dificuldades mesmo em conversar. E se as pessoas não têm calma para elaborar o que escutam, refletir sobre si mesmas, então conversar com calma é um jogo de projeções, né? Muitas pessoas já não estão mais sequer ouvindo com cuidado uns aos outros.
E aí vem a impaciência junto com a irritação. Uma das coisas que o José chamou a atenção quando a gente estava conversando, né, de entrar aqui na rádio, é que tanto no estresse negativo quanto no burnout, existem muitas feridas ou machucados que vêm das agressões, né, das outras pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa num balcão de recepção, terapeutas, cuidadores, pessoas que lidam com o público, né, cobradores de ônibus também, cobradoras, eles e elas podem ser alvo de muitos estouros, impaciência, falas ríspidas, que muitas pessoas até de bem, digamos, do bem, não percebem que estão fazendo. Então, a gente tem essa ausência de reflexão, do tempo para refletir, mas também acho que a ausência de reflexão do momento, do valor de cada momento, e do que de fato está se falando para o outro, de como de fato tratamos as outras pessoas, né? E somos tratados. Vira uma bola de neve, né? Vai crescendo o estresse e também a probabilidade do burnout. Vocês dois que têm uma prática clínica intensa, Tati, você tem uma jornada, longa jornada, né, décadas, vocês percebem isso nas profissões, a gente conversou sobre isso quando a gente estava se preparando para gravar esse programa da rádio hoje, nas profissões que cuidam, né, e uma das coisas que a gente mencionou foi que muito provavelmente com o envelhecimento das populações no Ocidente, talvez no mundo todo, né? E o aumento incrível de idosos, e ao mesmo tempo também o aumento dessa vida frenética que produz tudo isso que a gente está conversando, as profissões de cuidado, de psicólogos, aí talvez no centro também, estão sofrendo com isso, né? E parece que é bastante comum, talvez até mais, aconteça em uma proporção maior em profissionais de cuidado, né? Os profissionais que cuidam, momentos, quadros de burnout, de esgotamento e de alto estresse, né? Eu queria ouvir vocês, assim, porque eu acho que vocês devem ter um testemunho espetacular sobre isso. As profissões, né, que geralmente lidam com o grande público, e aí pensando na área de saúde como um todo, a própria função, né, que muitas vezes os próprios professores também, né, estão aí como um representante, né, de quem lida bastante, precisa lidar bastante com pessoas. E os cuidadores, claro, aqui vai para muito mais do que essas que eu citei, mas pensando, né, para exemplificar nessas classes a princípio, você vê um esgotamento muito alto, porque em que pese a gente veja, né, que existam atividades e funções que apresentam alto grau de complexidade, que é um fator, né, para o burnout, então a pessoa está ali submetida a um nível de pressão muito alto, uma cobrança muitas vezes tanto interna quanto externa, isso também é um fator interessante, né, quanto a pressão interna ela influencia no adoecimento do burnout, em quadros de burnout, para além, né, da pressão externa, mas o fato é que lidar, né, com algo complexo, ainda assim, se não houver participação de outras pessoas, acaba sendo mais fácil do que lidar com algo complexo enquanto participa, né, ou se envolve ali em atividade com outras pessoas, no sentido mais direto, porque, como você trouxe, né, o tempo de reflexão, muitas vezes manejar emoções é algo muito difícil, né, você está ali interagindo com outro ser humano, você maneja as suas, você às vezes tem que lidar com alguém que está ali em uma desregulação emocional, e isso vai extenuando, né, muitas vezes a gente pode falar, né, desse processo que os pais muitas vezes têm com seus filhos, de auxiliá-los nesse iniciozinho de como se regular emocionalmente já é um desafio, né? Muitos pais gritam com as crianças porque não conseguem regulá-las, então vai para o grito para poder regular. Imagina isso socialmente, né? Onde não há essa expectativa de que um adulto regule outro adulto, mas você tem que manejar aquele conflito que está acontecendo até por conta dessa desregulação emocional, né? Então é um ponto a mais, é um peso a mais que se impõe sobre essas, em especial sobre essas atividades.
Só que a função de cuidado em si, ela já é uma função extenuante, né? Porque você precisa lidar com muitas dimensões simultaneamente. Então, um professor, ele lida com uma criança, mas às vezes ele está lidando com 30, 40, 50 crianças em sala de aula. Ele tem que manejar um estado emocional de uma, enquanto precisa lidar com o espaço atencional de uma outra que está ali já viajando, ele tem que parar e olhar para ver se puxa essa criança de volta para aula. Então, é muita coisa para regular ao mesmo tempo quando você precisa interagir com outro ser humano. Acho que durante a pandemia, a gente acompanhou alguns burnouts, né, de profissionais da clínica, e a gente tinha que cuidar para que nós mesmos não entrássemos no estresse negativo, né, além da conta. Porque, de qualquer forma, não é só o atender os conflitos das pessoas, é que muitas vezes as pessoas transferem para o terapeuta um nível de expectativa muito alto, e de raiva também muito alto. Então, como o José estava colocando, elaborar a emoção precisa de tempo, precisa de calma. É claro que no cenário da pandemia as pessoas estavam com medo, então é um cenário bem diferente do que a gente está hoje. De qualquer forma, o medo faz com que as pessoas corram para tentar se salvar de situações, por exemplo, dificuldades financeiras, conflitos em casa, e essa pressa em resolver as coisas rapidamente não ajuda também a qualidade das resoluções. Então, a gente tem um mundo apressado aí, onde a pressa em resolver os problemas rapidamente faz com que os próprios clientes, não todos, claro, nunca, mas alguns pressionem os terapeutas em querer a solução de uma sessão para outra, ou até mesmo na primeira sessão, ou no primeiro mês, e não só não dá para fazer isso, como seria desrespeitoso, porque se a gente não tem um conhecimento profundo de um contexto, a gente não tem como mexer nesse contexto. Nem a própria pessoa, nem a gente intervindo. Mas essa pressa também me faz pensar numa sociedade rápida, né? Fast food. As coisas têm que ser rápidas, imediatas, não tolero frustração, não espero. O trânsito, a pessoa já está buzinando, se tem alguma coisa demorando, já vem aflição. Então, como essa pressa, ela vai alimentando uma falta, um vazio, né, cada vez mais. Então, como seria reverter isso, né, vou perguntar um pouquinho para vocês também, como seria dar dicas, né, para os nossos ouvintes, como neutralizar, reverter, prevenir esse tipo de roda dos ratos, né, onde as coisas vão cada vez mais rápido e mais loucas. Até os relacionamentos, né, digamos, as, entre aspas, amizades de redes sociais, assim, se não quer mais, cancela, né? Aperta o botão. Sim. Uhum. É a antítese da vida, né, Zé? De verdade, né? Sim. É mais fácil bloquear, né, do que buscar remendar ou construir uma relação. Então, como você pontuou muito bem, né, e vocês estão marcando muito bem essa velocidade, né, essa resolução rápida das coisas. Então, a decisão rápida, né, de excluir alguém da vida se, entre aspas, né, houve um desconforto para com ela. Acho que falar de burnout, falar de resolução de burnout é um tema bem grande, porque a gente tem aí dimensões, né, soluções sociais necessárias e soluções no nível individual também, né, a serem pensadas. Então, é um movimento que precisaria passar por muitas camadas, se a gente pensa num sentido coletivo, mas há sim possibilidades de intervenção num sentido individual que são muitas vezes urgentes e necessárias, né, porque o burnout é uma síndrome ocupacional, como você colocou muito bem, Cláudio. Só que hoje o nível de esgotamento que a gente observa, né, não só no contexto da clínica em si, mas a nível social mesmo, né, muitos relatos de pessoas que estão exaustas, exauridas, não é à toa que tem aquele livro, né, A Sociedade do Cansaço, que já começa a falar um pouco sobre, não, já fala bastante disso, embora, né, seja uma das fontes das muitas que estão vindo aí para falar sobre esse tema. Então, quando a gente fala nesse aspecto, né, dessa velocidade, desse cansaço, a gente está falando de um cansaço que ele atinge
né, uma massa de indivíduos em diversas ordens. E acho que um dos aspectos, né, a gente a pensar, né, que extrapola o ocupacional aí, voltando para essa parte do ocupacional, é que existem pessoas que trabalham, né, nessas funções que a gente citou, em outras funções, que vão para um esgotamento, só que existem indivíduos que esgotam também em outros espaços, né, alguém que às vezes tem uma função muito tranquila, vamos colocar assim, né? Pode vir de uma função muito tranquila, não tem tanta pressão no trabalho, mas chega dentro de casa e assume a função de cuidadora de um parente, de alguém que está precisando de cuidado, né? Então, se a gente já fala de esgotamento de cuidadores, pessoas que ocupam essa função, né, no sentido de trabalho, de fato, remunerado, quiçá de indivíduos que precisam assumir essa dupla jornada, né, de assumir uma função de trabalho remunerado fora e trabalho não remunerado dentro, que aí é ainda mais grave porque é invisível, né? Então, pensa-se intervenções coletivas para pessoas que estão, entre aspas, sendo vistas socialmente, mas para aquilo que é invisível, não se pensa muito. E aí só um breve destaque que essa acaba sendo, infelizmente, também um peso que corriqueiramente recai maior sobre as mulheres, né, que muitas vezes assumem as funções de cuidado muito mais do que os homens. Muito legal isso. Maravilhoso isso que você está falando. Quer dizer, na verdade é preocupante, mas a ideia é muito importante, né? Muito importante. Engraçado, me ocorreu algo que é, como você falou naquela hora, uma brincadeira com coisa séria, mas tem uma espécie de sabedoria popular, dizendo, pô, pobre não pode adoecer, né? Tá. Isso se fala assim, né? Uma coisa que tem tem um humor, mas tem uma crueldade nisso também, né? Sim. Então, assim, não, é porque naquela época, e isso pode se aplicar não só a essa coisa de pobre não pode adoecer, mas pode se aplicar nas nossas vidas, assim. Eu próprio tenho uma impressão assim, que durante um momento da minha vida em que eu estava em um outro país, sem ninguém, e era uma época em que os deslocamentos seriam absolutamente inviáveis, assim, puxa, eu olhei para trás e disse, nossa, eu não tive nenhuma gripe, sabe, uma coisa assim? Mas isso que você está falando é desse invisível. Isso não quer dizer que você não que eu não estivesse em um estado de sofrimento psíquico ali, né? Relevante, que pode ter trazido desdobramentos para outros momentos também, né? Uhum. E talvez mulher não pode fraquejar, sabe? Eu estou exagerando aqui um pouco isso, né? A própria, né, aproveitando que você trouxe, acho que algumas falas que são bem importantes aí, que fala da cultura, né, mas a própria fala, né, de que mulher faz 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, que é uma mentira, né, uma forma de, mais uma vez, né, sobrecarregar, principalmente essa população, o feminino de forma geral, né, mas é mais um tipo de fala que fala de uma sobrecarga, né, de um grupo. Então, faz 2 coisas ao mesmo tempo, então tudo bem, cuidar do filho enquanto trabalha, enquanto faz isso, enquanto faz... Não é bem assim. Como as pessoas podem se defender e reestruturar suas vidas, né? Tanto no caso de um estresse negativo, quanto no burnout, que é algo que exige uma reestruturação profunda, né? Mais intensa ainda. E se defender do que são problemas sociais, né? Do que a sociedade exige. Então, a adaptar-se completamente é algo negativo, né? Na nossa sociedade. Quem está muito adaptado, assim, quem se conforma muito e agrada a todo mundo, não fica bem. Eu pensei aqui em 3 diretrizes, mas justamente que não vão agradar a todo mundo, tá? Então, se uma pessoa tem um ritmo um pouco mais lento, seja ao cuidar, seja ao trabalhar, fazer suas coisas, um ritmo mais regulado, vai trazer uma insatisfação, não quer dizer que vai trabalhar pior, pode trabalhar, na verdade, muito melhor, mas não vai ser com a celeridade ou com a pressa, e pode ser mais organizado e mais eficiente, justamente pelo ritmo ser mais saudável. O outro ponto que a gente falou aqui é a reflexão, também. A reflexão, ela abre caminhos, né? Bons momentos de reflexão economizam muito tempo de erro, de caminhos equivocados, então é produtivo refletir, né? Então, o tempo que as pessoas passam na tela, se fosse mais, muitas pessoas, se fosse mais utilizado para reflexões mais tranquilas sobre
questões, tempo mesmo para pensar, sentar com os olhos ocupados, né, nas telas, trair uma qualidade de escolhas, ou até de conexão com o que se está vivendo, né. E o terceiro ponto que eu escolhi aqui foi gentileza, né. Então, às vezes, a gente está na rua, um bom dia, sorridente, com calma, alguém que nos vê, até uma pessoa desconhecida, que vai com calma e cumprimenta, já traz uma sensação tão boa, assim, de repente a pessoa naquele momento escuta os passarinhos, olha para um cachorro, e a vida é para ser vivida, né, não é um dia para ser enfrentado como uma máquina, para chegar exausto, como um pano velho à noite, sem forças mais para nada, brigando e discutindo, porque a consequência é uma irritação, né, ou uma apatia, né, as duas coisas, né, pensando na ansiedade ou na depressão, nos dois extremos. Mas se a pessoa consegue fazer uma autorregulação mais consciente, conquista essa sensação de viver, né? De estar vivendo a cada momento. Maravilhoso isso. Eu anotei aqui, Tati, mas, de fato, não deixam de ser esses 3 pontos caminhos para sugestões, né? Recomendação, né? Porque ficar nessa posição do saber não é a nossa, né? Mas sugestões que servem para nós também, para todos nós, né? Por exemplo, criar um pequeno hábito de reflexão por exemplo, fazer uma pequena caminhada todo dia, ou na hora do banho alongar um pouquinho, se bem que o pessoal da água não vai gostar, né? Vai gastar mais água. Mas depois, antes. Mas, enfim, por exemplo, criar pequenos hábitos, né? Criam espaços. Não está sendo incomum hoje, assim, sentar para comer e ligar a TV, ou ligar no mínimo tem que ter uma música, né? Como se tivesse que ocupar todos os espaços. Nessa imagem de ocupar os espaços no mundo do trabalho, é como as agendas eletrônicas de hoje, que muita gente usa, eu uso bastante, ajuda, mas é como se o desafio for encher todas as casinhas, né? Não tem espaço nem para fazer xixi, né? Hoje em dia é comum isso, né? As pessoas que trabalham em casa, vocês sabem disso. Tem gente que pede assim, pessoal, por favor, 5 minutos para eu ir no banheiro, porque é de sol a sol ali. Sim. E é evidentemente que uma prática dessa não pode ser saudável, não é possível, né? Não tem como, né? Ser saudável isso, né? Muito interessante. Eu queria só retomar uma coisinha, assim, ainda, né? Só para passar mais uma vez, particularmente falando aqui para a comunidade de psicólogos, né? O estudo da psicologia, ele é muito autoprovocador, né? Assim, não é um estudo indolor, digamos assim, né? Ele não é ascético, ele é algo que você diz, nossa, ao estudar, eu estou me estudando também, estudando minhas relações, minhas dinâmicas de vida, familiares, de amigos, etc., né? Vocês acham que, em alguma medida, profissões desta natureza que acabam lhe envolvendo muito, outras não são tanto assim, elas são, digamos assim, provocadoras de quadros de mais estresse, ou vocês acham ou é a prática do psicólogo que é também muito solicitante? Só para falar um pouquinho aqui, alguns minutinhos para os psicólogos. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, claro que outras pessoas também, mas a faculdade de psicologia, assim como outras, mas pensando mesmo no saber psicológico, ela é cognição, aprendizado, informação, mas pouca conexão com o corpo. Então as pessoas ficam, digamos, obesas em informação, mas subnutridas em conexão com o que realmente estão sentindo sobre o que estão estudando. Claro que que é altamente necessário, na verdade, fazer o próprio processo psicoterápico, mas mesmo assim é muita mente e pouca expressão corporal e pouca conexão com o corpo. Então isso eu acho que é um primeiro ponto de estresse.
Porque um parágrafo bem lido em profundidade, depois um passeio, um sentir aquilo que foi lido, por exemplo, às vezes ele vale mais do que 300 páginas de leitura e cobrança. Então, o que eu vejo muitas vezes são as pessoas saindo da faculdade sabendo coisas, mas não entenderam realmente o que estudaram, não estão nem sabendo aplicar na vida, que dirá ouvir em profundidade o que uma pessoa diz e saber aplicar aquilo realmente, aquilo que foi estudado realmente a uma melhoria na vida do outro. Então, essa desconexão, né, entre informação e o sentir, né, o sentido, e a conexão com o coração. Eu acho que esse é um ponto que pode ser um dos fatores que estressam. O outro é a própria temática, que de fato pede que a pessoa revisite a própria história, né, se a pessoa realmente quiser aprofundar e entender verdadeiramente, e tocar nas suas próprias dores, né. Só que até para isso precisa de tempo, né, e nem sempre, muitas vezes não há tempo para isso, né, porque é um correr sobre produtividade, né, ser produtivo, fazer trabalhos, responder as coisas, até mesmo na profissão, quando você entra na profissão, né, atender consecutivamente, a gente recomenda e faz, né, um tempo do chá, de poder conversar, de poder trocar com colegas, de poder elaborar aquilo, é o que a gente está fazendo aqui agora também, porque se não houvesse contato humano, esse tempo para sentir as coisas, vira um rolo compressor, e aí realmente é uma desconexão do terapeuta com ele mesmo e com seus clientes. Acho que tem também, né, para adicionar um pouco nesse campo, o fazer do psicólogo, ele muitas vezes está nesse lugar de afetar e ser afetado, em uma certa medida. Claro que você não vai buscar, né, gerar um impacto emocional na pessoa, mas você está auxiliando alguém num processo de elaboração. E muitas vezes, nesses momentos, você também está escutando uma série de coisas que podem esbarrar na sua história, pode esbarrar em uma série de até valores, princípios, interesses, caráter, tudo isso vai sendo tocado nesse fazer da psicologia. Então, é muito difícil passar pela clínica ou pelo fazer da psicologia e fora da clínica em qualquer fazer, né, da psicologia, pensando na psicologia organizacional do trabalho, educacional, você está lidando com pessoas, você não ser afetado é muito difícil, né, então, passar por uma profissão que, de certa forma, espera que você seja, né, afetado ou que afete de alguma forma, traz consigo um desafio, sim, né, que aí a gente volta para aquele ponto, né, as profissões que mais esgotam, a psicologia tem um nível altíssimo de esgotamento, né, tem até algumas pesquisas bem interessantes, na faculdade, eu vou procurar posteriormente para poder colocar aqui como base da rádio, mas fala também sobre esses estagiários de psicologia que entram na função e acabam muitas vezes adoecendo ou se retirando, né, do contexto acadêmico por um tempo, ali no absenteísmo, por conta de um adoecimento psíquico mesmo. E aí entra também, né, uma outra dimensão que é muitas vezes a própria, né, esse próprio psicólogo, esse indivíduo que está ali nessa atividade, a forma como ele interpreta o fazer dele, né, e se esse fazer está associado às vezes, ou a um resgate, ou a fazer, ou dar uma solução para o seu paciente, muitas vezes isso vai repercutir sim no adoecimento mais rápido, porque nem sempre você vai poder fazer isso, e na verdade muitas vezes não é sobre isso, né? Não é sobre ouvir uma determinada história que pode ser muitas vezes difícil de digerir e dar uma solução para a pessoa, não é aí que está o fazer efetivamente do psicólogo, né? Embora ainda assim possa haver partes que você oriente, mas é mais complexo, mais profundo que isso. Então, esse nível de complexidade, então, tanto no nível cognitivo quanto emocional, esgota bastante as pessoas que participam, né, desse fazer. Fantástico, né? Ótimas reflexões. E eu achei interessante aqui até aqui nossa conversa, porque a gente, à primeira vista, eu teria um primeiro impulso de falar, puxa, mas esses temas, eles estão aumentando, estão diminuindo, tem dados laborais e tal.
Mas eu cheguei à conclusão de que todas essas estatísticas e esses números, que são, claro, muito relevantes, eles falam também de um novo, eu diria, de um novo arranjo das relações de trabalho, que tratam de coisas que provavelmente já existiam, podem estar se tornando mais agudas, mais presentes, mas que tem aí uma emergência de uma nova regulação que, eventualmente, é favorável também a reconhecer, por exemplo, ambientes mais hostis, onde as pessoas podem ter mais apoio, etc. Tem um sentido positivo nesses números. Mas também o aumento pode ter vindo exatamente porque tem uma nova forma de identificar aquilo que não era nomeado antes. Então, eu acho que a gente fez nós três aqui, talvez sem pensar muito, a gente fez uma boa opção de abordar a questão da experiência mesmo das pessoas, né? Nos dias de hoje, como a gente tem percebido, como esses efeitos da modernidade ou da contemporaneidade têm produzido esses quadros de estresse e burnout, né? Uhum. Interessante, muito legal. Sim, afinal a gente está imerso nisso, né? Todos nós. Então, se um terapeuta ou uma terapeuta está ouvindo muita coisa simultaneamente, né? Televisão, fone, rádio, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí abre a porta do consultório, já atende uma pessoa atrás da outra, a própria pessoa vai estar numa frequência de estresse, até negativo, que vai fomentar uma série de problemas. Então, parece que há um saber, né, disso, de que é importante parar, sentir, relaxar, ter intervalos, mas poucas pessoas estão realmente fazendo isso. Bom, eu saí com um ponto positivo que eu me observei, um ponto, que é minha mulher diz que eu dou bom dia até para o poste. Bom. Gentileza está aí em alta. Muito bom. Então eu estou em alta, né, Zé? Sim. Sim. Nessa parte eu estou bem, né? Sim, a função gentileza está sendo bem ativada aí. Sim. Acho que tem um outro aspecto que pode ser interessante, né? Falando um pouquinho daquela distinção que a gente começou a trazer, que pessoas mais engajadas também, né? Elas acabam muitas vezes demorando mais a apresentar um quadro de esgotamento. Então, engajamento tem a ver com vitalidade, tem a ver com gentileza, tem a ver com entusiasmo, de certa forma, também pelo que se faz, né? Então, alguém que tem um entusiasmo, se está fazendo uma atividade que tem bastante entusiasmo ali, tem uma certa identificação, e gentileza consigo, elas acabam, muitas vezes, durando mais tempo, né? Criando uma espécie de airbag para poder lidar com aquela pressão. Ao passo que pessoas que, de alguma forma, estejam em funções que elas não se identificam tanto, ou que o que as motivam é mais o medo, é mais uma ansiedade, é mais fácil ocorrer um adoecimento mesmo, né? Então aí a gente entra numa distinção entre pessoas que têm ali uma tendência para o workaholic, para outras que estão mais engajadas no trabalho, né? Estão mais conectadas com um propósito. Então, o primeiro tipo tem um marcador, né, na verdade, uma correlação com o adoecimento muito maior. Então, ser gentil sim, encontrar também um ritmo que lhe traga entusiasmo, né, um outro ponto que foi esse aspecto, um ritmo e uma função que lhe traga entusiasmo. Nem sempre vai ser possível encontrar uma função que lhe traga entusiasmo, às vezes você está numa função, numa atividade que você não goste tanto, mas o ritmo e a forma de lidar consigo naquele espaço é algo que está ao alcance, né? Às vezes, a depender da corporação, o ritmo você não controla tanto, mas a forma como você utiliza suas pausas e os tempos que surgem também é opcional. Você não precisa pegar o celular, como o Tati colocou muito bem, no momento que você está descansando. Você pode escolher uma outra forma de cuidar de si naquele momento. Sempre há escolha, né? De alguma maneira. Sim, sim. A ideia, isso que você está falando, é o flow, né? Como é que é? Mihaly Csikszentmihalyi, é um nome impossível de pronunciar. Flow, né? A ideia do fluxo, né? De fazer algo que você não vê o tempo passar, né? Sim. Isso tem uma função curativa, né? Potente, né? Sim. Poderosa.
É bem interessante você citar isso, Cláudio, porque o José tinha comentado isso ontem mesmo, porque o Mihaly coloca bem, né, que o flow ele fica entre o estresse e o estresse negativo, né, é uma ativação que não pode ser pesada, mas também não pode ser leve demais, para que a pessoa se sinta motivada e possa fluir, né, com o que está fazendo.